Olá a todos, meu nome é Nilson Araújo. Estaremos dando sequência à nossa aula de fenômenos ondulatórios, estudando as propriedades das ondas, que são reflexão, refração, difração, polarização, interferência, eco, reverberação e ressonância. Desses fenômenos que ocorrem tanto para as ondas mecânicas como para ondas eletromagnéticas, sendo que, no caso de onda longitudinal, o fenômeno da polarização não ocorre, ok? E você pensar em eco, em reverberação para ondas eletromagnéticas, é melhor você simplesmente tratar como o fenômeno da reflexão, ok? Dando sequência, iremos estudar a primeira propriedade, que seria a reflexão da onda, no caso aqui, e numa onda transversal com cordas. Então, reflexão em cordas. A reflexão acontece quando uma onda atinge uma região que separa dois meios e retorna se propagando no mesmo meio anterior. Não ocorre mudança na velocidade, não ocorre mudança no comprimento de onda e não ocorre mudança na frequência, isto é, permanece tudo igual. Então você, quando faz o movimento da corda, a onda bate e volta na mesma velocidade, mesmo comprimento de onda e mesma frequência. O que muda? Muda a fase ou não. No caso aqui, no primeiro exemplo, eu botei a corda totalmente presa na parede. E no segundo caso aqui, eu botei a corda aqui com uma argolinha presa numa barra. O que ocorre de diferente? Na onda presa na parede, quando eu faço a onda, ela vai bater na parede e vai haver reflexão com mudança de fase, que seria justamente ela ir para a parte de baixo. Ela veio na parte de cima, bateu na parede e veio refletindo na parte de baixo, voltando a onda para a nossa mão. No caso aqui, quando ela está apenas presa com uma argolinha aqui na barra, ela vai por cima, reflete e retorna por cima. Isto é, não há mudança de fase, sendo que em todos os dois casos permaneceu a velocidade, o comprimento de onda e a frequência da onda também não mudou. Iremos dando sequência à nossa aula e ver algumas leis de reflexão, que seria: o raio refletido pertence ao plano de incidência. O que seria isso? Aqui nossa imagem é pensar que, por exemplo, aqui o raio bateu aqui no caso está na ionosfera, refletiu aqui para a Terra. Reparem bem, isso aí está no mesmo plano. Pense o plano como sendo a nossa tela do computador. Então, a tela do computador é o mesmo plano. Então, um raio de incidência reflete no mesmo plano, ok? Pensar em um plano diferente seria, por exemplo, o raio sair e vir em nossa direção, da nossa vista. Isto é, haveria mudança de plano. Não é o caso. Como está no plano da tela do computador, então pertence ao mesmo plano. Isso aí que seria pertencer ao mesmo plano, tá ok? A outra lei que fala em ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá ok? Então, se o ângulo é 30 graus de incidindo, é 30 graus refletindo. Isso aí seria ângulos iguais. É pensar, por exemplo, então, quando você está olhando para um retrovisor, você se posiciona no retrovisor, você vê só uma pessoa ou um local. Você, para ver outras pessoas em outro local, você tem que se movimentar em relação ao retrovisor. Isso por causa do ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, ok? Seguindo adiante, agora estudando o fenômeno da refração. O fenômeno da refração consiste em a onda passar de um meio para o outro. Na reflexão não passa, é você bater e voltar. Na refração passa. E justamente você, por exemplo, quando tem a imagem do fundo de uma piscina, devido ao fenômeno da refração, objetos que estão no fundo da piscina parecem que está mais raso do que na verdade. Você olha para o azulejo da piscina, a piscina parece ser rasa, mas não é, a piscina é funda. E isso é devido ao fenômeno da refração, em que a onda passa de um meio para o outro. No caso que eu estou falando, seria uma onda de luz, né? No caso da piscina. Sendo que, nesse caso da refração, há mudança de velocidade da onda, há mudança do comprimento da onda.
E não muda a frequência permanece a mesma. Então, não muda a frequência. Seguindo aqui adiante, falando da refração da onda ainda, uma onda pode ser simples ou composta. No caso de composta, como a luz e os raios podem ser individualizados através da refração. Na luz, as ondas de maior frequência sofrem maior difração. Ok? Eu vou explicar isso aqui. A luz branca do Sol, ela quando bate nas gotículas após uma chuva, acontece o arco-íris, que seria justamente você quebrar as ondas em várias frequências. Cada cor corresponde a uma frequência. Essa característica de ter várias cores é o que caracteriza a onda ser composta. Isto é, a onda pode ser dividida em várias frequências. No caso, a luz do Sol, dividida em várias cores, uma onda composta. Cada cor corresponde a uma frequência e um comprimento de onda diferente, ok? Aqui no caso, nossa imagem aqui, usamos um prisma. A onda luz branca do Sol bateu no prisma e se quebrou em várias cores, ok? Ocorrendo a dispersão das ondas, isso é um fenômeno de refração. Seguindo adiante, outro fenômeno da refração ocorre com as ondas do mar. Isto é, na maioria dos casos, há alteração na direção da propagação da onda. Essa alteração é que explica o porquê das ondas do mar chegam sempre de frente à costa do mar, no litoral, sempre chegando de frente. A onda pode vir torta. Reparem bem na imagem aqui. As ondas vêm torta, vai chegando na parte mais rasa, ela vai acertando, vai chegando na parte mais rasa, a onda vai se acertando, cada vez mais vai se acertando. Finalmente, quando ela chega pra gente que está na praia, a onda chega retinha. Esse fato da onda chegar retinha é um fenômeno de refração. Por que isso ocorre, hein? Ocorre por causa, vai ficando mais raso. Então isso faz com que a onda vai sempre chegar de frente para a gente no litoral. Isso é um fenômeno de refração na onda do mar. Olha só que interessante nessa imagem aqui. Tá vendo esses tracinhos aqui? Reparem bem, comprimento da onda é enorme. Vai chegando mais perto do litoral, vai se estreitando o comprimento da onda. Vai chegando mais perto do litoral, mais menor o comprimento da onda. Vai cada vez ficando mais estreita. Entre uma onda e outra vai se estreitando. É como ocorre no tsunami que vimos em aulas passadas. Há uma grande distância entre uma onda e outra. Vai chegando no litoral, as ondas vão ficando mais próximas. Quando chega na parte mais rasa, as ondas estão muito próximas. Isso ocorre com as ondas aqui do mar, em que inclusive a gente viu ocorrendo com o tsunami. Ok? Seguindo em frente, estudando ainda o fenômeno de refração das ondas. As leis da refração. O raio refratado pertence ao plano de incidência. Mesma coisa que eu falei para vocês. Imagine a tela do computador. O raio de incidência que entra, ele está no mesmo plano aqui para baixo, mas ele não vem em nossa direção dos nossos olhos. Isto é, ele mantém sempre aqui o mesmo plano aqui. Eu estou considerando a tela do computador como o mesmo plano. Ok? Isso quer dizer que o raio refratado pertence ao mesmo plano de incidência. Ok? Raio de incidente em cima, raio refratado o de baixo. Ok? Raio incidente em cima, raio refratado embaixo. Leis de Snell-Descartes. Para cada par de meios é constante a razão entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração. Então, ângulo de incidência, essa linha tracejada aqui a gente chama de normal. Isso aqui é ângulo de incidência, e o de baixo, ângulo de refração. Existe uma lei que trata a respeito disso aí, que é chamada lei de Snell-Descartes. Então, vamos só analisar aqui nossa imagem. Parte de cima, a gente chama de meio 1. Parte de baixo, meio 2. Parte de cima seria o ar. A parte de baixo seria o líquido, no caso aqui na nossa piscina, por exemplo, seria a água. Algumas características.
N, que chama de N aqui, seria índice de refração dos meios. No caso do ar, a gente considera índice de refração igual a 1. E no meio de baixo, o índice de refração na água é maior do que 1. Pode ser 1, 1,5, 2, por aí vai. Então, quanto mais vácuo, sem nada, mais próximo de 1. No caso do líquido, você vai aumentando esse índice de refração, então tem que ser maior que 1. Outra característica, ó, quando N2, que é a N2 aqui no caso é água, quando N2 maior que N1, dizemos que N2 é mais refringente. Então dizemos, ó, a água, que é o N2, é um meio mais refringente do que o ar, que é o meio 1. Existem aqui umas fórmulas que a gente precisa decorar, ó. Seno de incidência, quer dizer, o seno desse ângulo aqui, está para o seno de R, que é o seno do ângulo refratado, que é o ângulo aqui de baixo, assim como a velocidade 1, que é de cima, está para a velocidade 2, que é o de baixo da água, né? Assim como o comprimento da onda de cima, que é o de cima, 1, está para o comprimento da de baixo, que é da água. Aqui, no caso, inverte, ó. O numerador sempre é o de cima. Seno de incidência, V1 e sigma 1, é sempre a parte de cima. E o de baixo, ó, seno refratado, V2, sigma 2, é sempre a parte de baixo. Isso ajuda a gente a gravar a fórmula. A única coisa que muda, aqui no caso de N, inverte. Ó, o N2 ficou para cima e o N1 ficou para baixo. Ok? A única mudança é isso. É a forma de te gravar essa fórmula. Ok? Isso aí, essa razão é uma constante. Vamos seguir aqui para nosso próximo aqui, que é o nosso exercício. Vamos só fazer esse exercício para a gente encerrar a nossa aula. Uma onda de frequência de 120 Hz e comprimento de 2 centímetros passa no meio 1 para o meio 2, conforme a figura. Nesse caso, não precisa transformar para metro. Mas caso você tenha alguma dúvida, mude para metro, tá? No caso, não preciso, como eu trabalhando com proporções, não vai fazer diferença se está em metros ou se está em centímetros. Mas caso sempre se alguma dúvida, você trabalha sempre com as unidades internacionais, que no caso seria metro. Bem, aqui o problema pede para calcular a frequência. Frequência no meio 2. A frequência, como eu já falei para vocês, não muda. Muda a velocidade, muda o comprimento de onda, frequência não muda. Então, se a frequência em cima é 120 Hz, a frequência no meio 2 também é 120 Hz. Velocidade da onda no meio 1. A velocidade, já vimos que fórmula de velocidade de onda é o comprimento da onda vezes frequência. O comprimento da onda eu sei que é 2 centímetros, que o problema me dá. E a velocidade é 120 Hz. Aqui no caso, o ideal é trabalhar com metros, né? Se eu botasse 2 centímetros, daria 0,02 metros, vezes 120, daria 0,240 Hz, vírgula metros por segundo, tá? Se você quiser trabalhar com centímetro, não tem problema. Aí você diria que aqui seria 2 vezes 120, daria 200 centímetros por segundo, que seria a velocidade no meio 1. O problema pede também aqui, ó, comprimento da onda no meio 2. Se vocês repararem aqui, ó, eu peguei a fórmula que estava no vídeo anterior. Seno de incidência está para seno refratado, assim como V1 pela V2, assim como comprimento 1, comprimento 2. Volto aqui, ó. Eu usei seno de incidência, está para seno refratado, assim como o comprimento da onda 1 está para o comprimento da onda 2. Seno de incidência é o seno de 45 graus, que eu tenho aqui no problema, ó, me diz, ó, seno de incidência 45 graus. Seno do raio refratado, que é seno de 30 graus, está aqui no problema, 30 graus. Eu preciso calcular, eu preciso decorar, tá, pessoal? Seno de 45 graus, seno de 30 graus, são senos que a gente é obrigado a memorizar. Talvez, é bem possível que tenha na prova, mas se não tiver, são senos que a gente é obrigado a decorar, ok? Você achando o seno de 45 graus, seno de 30 graus, o seno de 45 graus, se não estou enganado, é raiz de 2,
raiz de 2 sobre 2, mas depois vocês confirmem. Sendo de 30 graus é 1/2. Você resolvendo isso aqui, você vai achar o comprimento no meio de 2, que é igual a raiz quadrada de 2 centímetros. De maneira geral, até sugiro vocês trabalhar sempre com métodos, no caso de houver qualquer dúvida, ok? Fazendo isso, encerramos a nossa videoaula. Um grande abraço a todos.